projeto do IANEL, ele começou a partir de um convite da família. Foi a família, o filho dela, que é o Rubens, e a filha, a Kátia, que me procuraram para saber se eu gostaria de fazer uma exposição retrospectiva do IANEL comemorativa dos 100 anos de nascimento dele, que ele é de 1922. Na verdade, essa história toda começou antes da pandemia. Aí eu adorei a ideia, achei a ideia maravilhosa e tal. Por quê? Porque eu conheci o IANEL e conheci o IANEL no MAM. Ficamos amigos e tal. Aí eu descobri que eu tinha, inclusive, vários catálogos com dedicatória dele, que eu já não me lembrava mais, né? Enfim, eu adorei a ideia. E aí a gente começou a pensar onde fazer. E eles me disseram que eles adorariam, que eles achavam que o sonho do próprio IANEL seria fazer no MAM. Falei, bom, então vamos apresentar o projeto para o MAM. E assim fizemos, apresentamos a proposta da exposição para o MAM e finalmente demorou, porque teve a pandemia, parou tudo, a programação ficou toda conturbada, mas finalmente conseguimos marcar, não exatamente para 22, mas para o comecinho do 23, mas está valendo, né? E aí então comecei a estudar todo o material com eles e finalmente a exposição inaugurou. Quando eu comecei a pensar em fazer a exposição, porque o que acontece? Um espaço expositivo, ele é muito importante para a gente saber como que a gente vai fazer a exposição, porque a narrativa ela tem que ser contada espacialmente. Então, a primeira coisa é entender o espaço onde você vai fazer a exposição. Então, eu logo percebi uma coisa que eu já conheço bastante o museu, que o museu tem um problema para a gente fazer a exposição do IANEL, porque o IANEL começa com as obras pequenas e vai terminar com as obras enormes. E o trajeto do museu, você entra por uma área que é muito grande e vai indo para uma área muito pequena. Eu falei, bom, aqui eu tenho que conseguir coordenar isso. Como que eu vou fazer? Paralelamente, eu fui percebendo que a obra do IANEL ela sempre foi apresentada muito fragmentadamente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Primeiro ele fez isso, depois ele fez aquilo, depois ele fez aquele outro. E o que eu fui percebendo, estudando a obra dele, foi que, ao contrário disso, tudo conversava, que na obra de 1950 você já enxerga a obra de 70 e você já está vendo na de 70 a obra de 2000. Então, juntando todas essas informações, eu resolvi criar uma exposição que, primeiro, desconstruía essa imagem fixada do IANEL todo das fases. Segundo, que eu trazia realmente essa conversa entre as fases. Por isso que a exposição, ela começa com as obras dos anos 80 e vai retroagindo, a gente vai retrogradando até o começo da obra dele, que é figurativo, e aí depois vai voltando para os anos 60, 70 até chegar a 2000. Então, com isso, você consegue ver todas essas fases ao mesmo tempo. E aí, paralelamente, uma outra coisa que me encantou foi que eu fui visitar o ateliê do Rubens, que é o ateliê dele. O Rubens, o filho do IANEL, também é um artista plástico, mas ele manteve algumas coisas intactas do ateliê do IANEL. E quando eu cheguei, eu achei aquilo tão impressionante, aquilo me revelou coisas tão novas sobre o IANEL, o fato de eu ver esse processo de trabalho dele, principalmente na escultura dele, que sempre todo mundo dizia, mas como que o IANEL é um escultor tal? E aí eu entendi, eu falei, eu quero que o público tenha exatamente essa sensação que eu tenho. Então, por isso que a gente, na exposição, resolveu trazer pedaços do ateliê através do uso de uma coisa que se chama o diorama. O diorama, na verdade, é uma vitrine em tamanho natural, onde você coloca os objetos. Então, a gente trouxe 3 grupos, né? O de pintura,
com os pigmentos, os livros, os textos que ele tinha espalhado no ateliê, um que é o dos relevos brancos, onde se discute num Iannelli que as pessoas absolutamente não conhecem, e depois toda a preparação das esculturas. O Iannelli, ele tem um percurso que é muito interessante e que eu compreendi melhor quando eu fiz esse trabalho. Eu já conhecia a obra dele muito bem, que era um artista que sempre eu achei interessante, mas quando você mergulha na obra, você descobre coisas absolutamente novas. A exposição se chama Iannelli 100 anos, o artista essencial. Eu adoraria ter colocado o nome de Em Busca da Essência, mas esse já foi o título de uma grande exposição paralela, integrada à Bienal de 1987, no qual a grande estrela era o Iannelli. Não à toa, né? A Sheila Lerner tinha visto esse trabalho, que é conhecido como Vibrações, e ficou encantada. E é realmente uma busca, ele está buscando a essência da cor. Como ele está buscando a essência da cor, ele acaba tirando a forma deixa de existir. Então ele acaba criando um grupo de obras muito grandes, que são obras totalmente imersivas, só que é uma imersão analógica. Então a gente resolveu fazer uma sala toda escura, com as obras iluminadas, só a obra, e aí você entra e você tem realmente essa sensação de que você está mergulhando na cor. Aí eu brinco, né, que é uma instalação imersiva avant la lettre e uma instalação imersiva analógica, né? O fato de eu perceber que ele abdicou da forma para chegar na cor me fez entender que o processo dele com a escultura é exatamente o inverso. Então ele abdica da cor para chegar na essência da forma. Por isso que as esculturas dele são todas monocromáticas. Então ele faz esse mergulho na essência da forma e na essência da cor. A exposição ela vem acompanhada de um catálogo, e quando eu resolvi, fiz o texto, naturalmente, para a exposição, e assim como eu queria desconstruir uma visão meio cristalizada que as pessoas tinham do Iannelli, eu resolvi fazer a mesma coisa através dos textos. Então, fiz uma pesquisa muito grande na hemeroteca do próprio Museu de Arte Moderna de São Paulo, que tem uma biblioteca excepcional, e na coleção da família, que também guarda arquivos extraordinários. E aí eu descobri um texto que nunca ninguém tinha se dado conta, do Mário Pedrosa, sobre o Iannelli, porque também descobri que o Mário Pedrosa foi a primeira pessoa que convidou o Iannelli para uma exposição institucional que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 61 e logo na sequência no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E é um texto extraordinário, porque ele está falando da obra do Iannelli dos anos 60, mas a um certo momento ele fala da vibração da obra do Iannelli, que depois vai ser o título que ele vai usar para as obras grandes dele, que são só cor. Então é muito interessante, porque é um texto meio premonitório dentro da obra do Iannelli. Outro texto extraordinário, eu descobri um poema do Ferreira Goulart sobre a obra do Iannelli. E esse eu descobri primeiro ele em espanhol, que foi usado para a Bienal de Cuenca. Aí falei, gente, se ele tem espanhol, ele tem em português. Aí consegui achar um pedacinho em português e aí finalmente consegui o texto integral com um pedaço que nem o pessoal da família conhecia. E ele está na abertura da exposição, que abre a Mostra do Man, junto com duas obras que são do acervo do museu. E o terceiro texto extraordinário é um texto nada mais, nada menos do que do Giulio Carlo Argan, que o Iannelli conheceu quando ele foi para a Itália. Os dois ficaram amigos e o Argan fez esse texto para uma exposição do Iannelli em Munique. Então, eu acho que o catálogo ele chega
trazendo novas informações sobre o artista. Isso é que é importante. Cada exposição que a gente faz, a gente chegar com outras coisas sobre aquele artista. A exposição, ela tem muitos destaques, mas ela basicamente está dividida em alguns também, os grupos de trabalho, as fases, né, do IANEL. Então, no começo da exposição, como eu falei anteriormente, ela começa pelos anos 70, 80, 70, tem uma obra extraordinária que foi o prêmio que o IANEL recebeu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, um prêmio do Panorama. Então tem uma obra que se chama Sinfonia em Branco, que é absolutamente extraordinária. Aí você seguindo, você vai estar com um grupo em que ele está trabalhando nos anos 50, e aí você vê obras nas quais você já tem um campo de cor, ele está se despedindo da figuração e você tem campos de cor assim que remetem totalmente ao que ele vai fazer já nas vibrações. Aí quando você vai para o figurativo tem um grupo de barcos assim extraordinários, uma obra que é da coleção do Museu de Arte Brasileira da FAAP, porque a gente tem obras de todas as mais importantes instituições, né? O Museu de Arte Contemporânea da USP, o Museu de Arte Brasileira da FAAP, Pinacoteca. Então é uma oportunidade assim muito extraordinária de ver obras que você nunca pode ver juntas, né? E eu tenho um xodó muito grande, além da Sala das Vibrações, que é um espetáculo que tem uma obra do Itaú Azul que tem 2,5 metros de altura por 5 de comprimento, né? Uma obra assim realmente espetacular. Mas eu tenho um especial carinho pelos 3 dioramas, que é o diorama de pintura, onde você vê todos os pigmentos que ele usava no ateliê dele, e tem uma obra que tem um cavalete, e dentro da obra é uma metalinguagem, porque o cavalete que você vê é o cavalete que está na pintura, né? E os 2 dioramas dos relevos brancos, que é uma novidade absolutamente total para quem não conhece, para quem conhece, mesmo para quem conhece bem a obra do IANEL, e o diorama das esculturas, porque aí você vê que ele fazia um desenho, depois do desenho ele cortava em papel, depois o papel em papelão, depois ele fazia aquela esculturinha em madeira, ele fazia num metal fininho, ia fazendo, até fazê-la em mármore. Então as 2 obras que estão nos dioramas, elas estão em mármore, também na exposição. E é uma coisa que as pessoas não conhecem da obra do IANEL. A exposição vai ficar até o dia 14 de maio, então tem bastante tempo para ver, só não perde a exposição, né? Porque às vezes quando fala que vai ficar muito tempo, a pessoa deixa para depois e perde.